cada episódio um perrengue diferente. Neste episódio vamos falar de ser vegetariana e das últimas da atualidade e do que eu ando a fazer aqui nos últimos tempos, porque é isso que me apetece conversar hoje. E é fala, pronto. Vamos a isso. Hello! Está toda a gente bem, com saúde, que isso é o que importa, não é? Estando bem e tendo saúde, o resto corre-se atrás, como se costuma dizer, não é? Vocês não estão a perceber. Se vocês me acompanham no Instagram, já agora deixo a referência, que é @AnaRitaMagalhães. Vocês viram que eu fui gravar o podcast, este episódio, e que eu meti uma story toda bonita a dizer It's podcast time, tipo, toda entusiasmada. Passa-se que mal eu liguei o computador, a coluna fez um barulho estranhíssimo. E eu assim, meu Deus, fantasmas. Ainda não começou o Halloween, por favor. Ainda faltam uns dias para o Halloween. E depois a pessoa, o que é que faz? Estou aqui a tirar o meu relógio porque meto-me à vontade aqui para gravar o podcast. Ora bem. E depois o que é que a pessoa faz? Vou ligar aqui o programa e vou começar a gravar, vou ligar o microfone. Chega ao microfone, o microfone não dá. O estúdio que eu usava sempre, ok? A ilha que eu usava praticamente para gravar todos os episódios que eu já gravei era aquela. Fui eu que estraguei? Não fui, ok? Aquilo é um problema informático qualquer. E o microfone não estava a dar. E os estúdios estão um bocado para os cheios hoje. Eu consegui arranjar aqui um. E foi quase a missão impossível gravar este episódio, estou a brincar. Não foi missão impossível nada, foi missão possível porque quem quer faz. The Worst Beat Dreamers, não é? Desde o primeiro episódio que eu digo isso. E quem quer faz, se queres faz. E portanto eu queria gravar este episódio, tinha que gravar este episódio e cá estou eu. E por incrível que pareça, assim, nós vamos para o 6º episódio, pronto. Ou seja, já ganhei um bocadinho de estaleca também. Porque mesmo gostando de comunicar e tendo uma experiência, é diferente, não é? Quer dizer, parecendo que não são horas de prática. Aliás, até vou já começar por aí, porque eu vou explicar. Este episódio desta semana está um bocado para o freestyle, porque eu decidi que ia ser um bocado para o freestyle e, na verdade, eu vou ser honesta, eu tive a semana toda de testes. Eu tive a ver algumas coisas e fui partilhando e lá está, é um espaço aqui um bocado de comentário, por enquanto, porque eu não queria dar spoiler, mas eu acho que vêm aí novidades para o Fala Fala. Eu não queria estar a dizer nada, mas se eu fosse a vocês, ficava de olho no meu Instagram e nos próximos episódios, porque eu vou trazer novidades. Porquê? Porque isto são conversas animadas e ecléticas. E conversas não partem só de ser monólogos da host. Não vou dizer mais nada, mas fica aqui o spoiler alert para os próximos episódios. Cenas dos próximos episódios. Fica aqui já no início do episódio. Do 6º episódio. Já viram? 6 episódios. Então o que acontece? Eu tive uma semana de avaliações. Se me correu bem, não sei. Eu não gosto de fazer conjunturas, só faço nas coisas que eu tenho plena convicção de como é que me correrem das minhas ideologias. Estou a brincar. Vou falar um bocadinho do que foi a minha semana. Eu também tenho feito isto, só que nos outros episódios. E depois vou focar-me noutro tema que eu já queria trazer, que eu até já tinha prometido. Um dia vou fazer um episódio mais focado nisso. Ui. Agora bati aqui no microfone com a boca. Foi engraçado porque eu estava a estudar e eu meti uma live da Ana Vitória para estudar. Sabem que eu adoro a Ana Vitória. Pronto. Adoro. Desde o primeiro álbum. Ofereceram-me aquele álbum. Ofereceram-me o segundo álbum. Assim, eu tenho pessoas assim fantásticas. Porque literalmente os álbuns que eu tenho da Ana Vitória foi tudo ofertas. Tipo, prendas. Portanto, as pessoas conhecem-me mesmo. Foi tão bom. Eu adoro a Ana Vitória, então eu estava assim a estudar contabilidade. Que já agora, eu adoro contabilidade. E desde a primeira... Nós temos 3 cadeiras de contabilidade no curso. E eu desde a primeira que eu adoro aquilo. Quer dizer, a cadeira que eu mais adoro é contabilidade. Portanto, caso não tenha reparado, ironia, ok? Ironia. Eu não gosto muito de contabilidade, não. Mas está tudo feito, está tudo a ser feito. O que não está feito é porque ainda não tive. Antes, ok? Portanto, está no processo. E vamos fazer a última cadeira de contabilidade, tipo, por favor. Que eu acabar as contabilidades. Porque... Ok.
vamos parar com este comentário de contabilidades. O outro correu bem, o de economia, já agora. Correu bem. É verdade. Ora bem, retomando, eu tive a semana de testes, avaliações, e agora, para mal dos meus ouvintes que não pertencem a certas instituições ou não têm certos privilégios como eu estou de férias. Quando estou a gravar este episódio já é o meu primeiro dia de férias, uma semanita e tal de férias, de Halloween, para trabalhar, para sair, para me divertir, para ir fazer coisas, portanto, para ir ver o filme da Taylor Swift, enquanto não sai da Beyoncé, que só sai em dezembro. Sim, porque eu ainda não fui ver o filme, porque no dia em que estreou, primeiro, provavelmente iria ser imensa gente a ir ver o filme, e depois eu fui ver Portugal. Eu gostei muito de ver Portugal. Vocês viram as stories que eu meti sobre Portugal no jogo? Pronto, se não viram, podem ir aos meus destaques. Tem lá, foi o máximo. Eu parto-me a rir com aquelas stories, porque literalmente sou eu a dizer. Não é o estádio, o Ronaldo marcou 2 golos e num dos golos eu gravei, pronto, foi penalti. O primeiro gol, vocês sabiam, eu gravei aquilo, eu estava a gravar tipo o estádio e do nada marca um golo e eu tipo, o que é que aconteceu? E depois já me lembro, eu toda a gente a saltar e eu também a saltar, olha, a sério. Pronto. É por isso que eu disse este episódio, eu acho que é um bocado freestyle, mas pronto. É lifestyle, não é? Lifestyle, comentário, depois eu vou falar sobre ser vegetariana, como é que é, essas coisas todas, e vamos falar de empreendedorismo também. Ora bem, é assim, porque é assim, é vida, são conversas, é esse o moto do podcast, portanto, é isto. Acho que quanto mais freestyle, melhor, às vezes. Assim, há coisas que têm que ser planeadas, obviamente. Agora, outros comentários, eu gosto de falar assim espontaneamente. Sem querer, cliquei ali para parar de gravar. Uau! Não vamos querer mais problemas técnicos hoje, por favor. Já chega de problemas técnicos. É melhor não mexer em botões, porque senão ainda vai correr mal. Ora bem, o que é que eu estava a dizer? É uma pergunta, não é? Ainda por cima, como isto é um podcast, eu não consigo ter uma resposta vossa. Estava a falar dos testes, não é? Tive semana de avaliações e agora estou de férias, graças a Deus. Será que quem está a ouvir está de férias? Não sei se estão de férias ou não. Eu estou. E bem, que eu também mereço estar de férias, porque eu tenho trabalhado muito. Já me lembro. Vamos voltar ao ponto em que eu estava a estudar e a ouvir a live da Zona Vitória, porque tinha mexido aqui no microfone. Aquilo, foi uma live, foi feita tipo durante aqueles períodos da pandemia, não é pandémica, como eu lhe chamo. E que era aquelas lives que os artistas todos fizeram para angariar fundos e não sei o que mais. E aquela live era com a L'Oréal, acho eu, tipo publicidade. E então a Vitória e a Ana, mais a Vitória, elas estavam sempre a levar choques tipo no microfone, que aquilo estava com uma eletricidade, uma energia, que aquilo era só choques. Graças a Deus eu nunca levei nenhum choque aqui a gravar. E isso, era isso que eu estava a comentar e estava a dizer que gostava muito da Ana Vitória, mas isso vocês já devem saber se ouviram os primeiros episódios. Não pensem que vai ser só sobre o vegetarianismo e freestyle, porque está a longe de ser. A primeira coisa que eu quero falar esta semana foi uma coisa que eu também partilhei e que advém muito dos temas que eu falei no outro episódio anterior. Ok, aqui estamos na parte mais da atualidade, não é? Tipo, comentário da atualidade. Realmente, as notícias que eu tenho visto mais esta semana partem muito de uma declaração do António Guterres, não foi? Da ONU. Estão a ver o contraste, tipo, de temáticas. Tipo, na semana passada eu consumi muito conteúdo, muitas notícias e muita informação sobre os direitos humanos e a situação em Gaza. E mesmo nessa ótica, é engraçado porque eu também referi o podcast do Martim Sousa Tavares com a Diana Duarte no episódio anterior. Agora é que me lembrei, muito na ótica, eu lembro perfeitamente de uma coisa que ele disse, que foi: quem produz muito conteúdo, quem é criador de conteúdo, quem não é criador de conteúdo no sentido de não estou a falar só no Instagram, estou a falar mesmo criar conteúdo, de pensar em coisas, de investigar, de escrever, de quase uma função de artista e de comunicador e etc. Quem tem esse trabalho tem que consumir muito conteúdo para conseguir expor isso e para conseguir, não é, ter as referências, mesmo para formar as suas opiniões e para formar o seu próprio conhecimento sobre um tema antes de falar sobre ele. E, portanto, eu acho muito engraçado ele ter dito que para fazer um podcast, porque o Martinho também tem muitos podcasts, tem newsletters, tem imensas coisas, programas de televisão, como eu já tinha referido, e é verdade, quem produz conteúdo tem que consumir muito conteúdo, tem que consumir muitos livros, tem que consumir muito podcast, tem que consumir muita música, muita informação, muitas notícias, para realmente depois ter o que falar e saber do que está a falar, não é? Porque mais do que opiniões que não são fundamentadas, têm que ser opiniões fundamentadas e têm que ser opiniões válidas
opiniões quase todas são válidas, mas no sentido em que ser válidas, ou seja, de ter uma base de informação por trás. E não consumindo conteúdo, fica muito mais difícil de ter esse trabalho, não é? De produzir conteúdo, de estar a falar para um público. E além disso, não basta só consumir conteúdo, nem depois prepará-lo, não é? Estudá-lo, mas também é preciso uma certa, às vezes, reflexão, mesmo uma pausa, às vezes, na criação de conteúdo, no desenvolvimento das ideias porque nem todas as semanas vais ter imensas ideias, nem todas as semanas vais ter muito do que dizer. E olhem que eu gosto muito de falar e tenho bastantes temas que me interessam, mas às vezes, por exemplo, esta semana estive mais ocupada com os estudos. Se calhar não tive com tanta atenção para certas temáticas. Ou então, mesmo a própria realidade da atualidade, se calhar não explorou tanto outras temáticas, entendem? Depois o que o Martim disse é que tens de ter quase um banco de recursos, de ideias, de quando te faltam alguma inspiração ou precisas criar conteúdo para aquela semana, vais a esse banco de ideias, buscar temas às vezes mais gerais, de coisas que também queres falar, mas que não te vem só aquela inspiração. E eu acho que isso também é muito importante para quem trabalha na comunicação e para quem trabalha neste tipo de formato e mesmo para o público compreender, não é? Porque às vezes há semanas que estamos com muita inspiração, temos muito que dizer sobre um tema, investigamos muito, pesquisamos muito e na semana seguinte nós temos mesmo que planear o nosso conteúdo e ter um banco de ideias e um banco de recursos, porque temos que vir com as coisas para o ar e porque temos a mesma coisas para dizer. Também, lá está, eu tenho outras temáticas que quero discutir, mas o ponto daqui é que eu achei muito interessante o Martim ter feito esse comentário, porque mesmo a Diana eu acho que concordou. Toda a gente que cria conteúdo percebe que não é uma questão de ficar sem ideias, é uma questão de quase levar isto como um trabalho, não é? Estás a ter um trabalho e independentemente se sentes mais inspirado ou não, ou se consumiste mais conteúdo nesta semana ou não, provavelmente se tens um programa é porque tens coisas para dizer. Portanto, é bom que tenhas um banco de recursos, de ideias gerais, de coisas que também sabes falar, mas que não te impliquem que sejas só estar aquilo naquela semana, naquele dia. Olhem, a sério, agora eu estou a ficar sem água. Ok, não. Vamos gravar e vamos fazer as coisas como elas devem ser feitas. Meu Deus. Ia cair. Acabei, estou a brincar. Não. Foi assim, um balanço. Mas é só para dar um empurrão para a frente, não é? Não sei a frase, olha, esqueçam. Isto deve ser cortado. Se não for cortado é porque é assim. Pronto, está aqui o meu momento de stand-up comedy. Que eu não sou não sou comediante, mas fica aqui estes comentários assim mais livres. Whatever. Então, eu estava a dizer isso, mas a verdade é que mesmo nesta fase de estudos eu tenho coisas para dizer e agora estou de férias e estou a preparar coisas novas para o podcast. E lá está, há temáticas que eu já queria trazer, como vegetarianismo, que eu já tinha prometido, e eu sou uma pessoa que cumpre as suas promessas, portanto também vamos falar sobre isso. Como eu estava a referir, antes de passar a esses temas, vou comentar um pouco a atualidade. Esta semana eu vi, e acho que assim, muita gente partilhou, muita gente viu, deu muito que falar, estava em todos os jornais, todas as notícias, tudo, que foi o comentário que o Guterres fez sobre Israel e Palestina e o conflito em Gaza. Eu concordo com a opinião do Guterres. Acho de louvar que tanto o Governo como o PR, o Presidente da República, tenham vindo a público dizer que se posicionavam do lado de Guterres nesse tipo de temática e nessa opinião que foi emitida, nesse não é parecer, direito administrativo, estou a brincar. A Assembleia da República também já tinha partilhado, não é, a sua posição acerca do conflito em Gaza. Mas eu acho que ter estas figuras de Estado e estes órgãos a virem se posicionar depois das polémicas e do que deu de falar, eu acho que foi muito relevante e acho que, sinceramente, o Guterres teve uma atitude muito importante, porque lá está, as coisas não aconteceram porque, novamente, eu acho que é muito esta visão humanista que nos falta e acho que o Guterres também trouxe isso, esse discurso, e acho que foi essa visão humanista e dos civis que foi exatamente o que eu defendi, o que eu me posicionei na semana passada, no episódio anterior, e passa muito por aí. Eu acho que são vidas, são pessoas, as coisas têm raízes históricas, sim, mas nada justifica o conflito, nem as razões históricas, nem as razões de defesa, porque no fundo devemos garantir aqui a paz. E aliás, esta semana assinalou-se o Dia das Nações Unidas, foi criada precisamente com o objetivo de fazer manutenção da paz e dos direitos humanos. Portanto, eu acho que um comentário desse género, neste dia e nesta semana, que se assinala o Dia das Nações Unidas, foi muito importante.
e acho que foi louvar alguém com a influência, e uma pessoa com essa influência, não é, das Nações Unidas, tenha vindo se posicionar nisto, que no fundo também passa por ser quase uma questão, não é, de aliados. Passa quase por ser uma questão de aliados, não é? Toda a gente sabe, os aliados de várias fações, tanto de um lado como do outro, e acho que ter aqui uma posição neutra de o que importa são os civis, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante e, honestamente, tenho outra coisa a comentar aqui, que eu também comentei nas minhas stories, mas que eu quero trazer mais aprofundada aqui, que foi muito engraçado perceber como é que alguns órgãos de comunicação, agências de notícias inclusive, usaram partes do discurso para fazer headlines e manchetes. Quem não conhecia o discurso na sua totalidade ou não tinha mais informações acerca do discurso, aquilo realmente parecia que era o Guterres a justificar o ataque terrorista a Israel. É isso das publicações que eu tive conhecimento e que vi, que fizeram questão de transcrever aquilo tudo, e foi a que eu partilhei, porque sim, eu já tinha visto esse comunicado do Guterres antes, não partilhei nenhum post de nenhum órgão de comunicação social português, porque eu simplesmente não me identifiquei com aquela frase, porque eu acho que foi tirar um bocado o contexto quase para as pessoas clicarem, mas eu acho que num post no Instagram devia haver mais contexto, e o jornal, o órgão de comunicação social que eu ia fazer isso melhor, foi o Expresso, no dia seguinte, em que eles transcreveram a frase quase toda que importava, para as pessoas perceberem o contexto de nem está a defender um lado, nem está a defender o outro, está a defender os civis, e foi isso que eu partilhei. Eu também deixo aqui um comentário, vocês já sabem que eu também gosto muito deste mundo da comunicação e do jornalismo, e eu, enquanto público e enquanto estudante também de jornalismo e de comunicação, também deixo aqui um apelo. Vocês tenham atenção à agenda setting dos mídia que consomem, e mais do que isso, não leiam só as gordas, tanto no digital como, não é, em formato físico de papel, tipo no site mesmo, ou nas redes sociais, porque às vezes o destaque para fazer o público, para as pessoas clicarem, e às vezes não corresponde à verdade total, e às vezes perde-se o contexto, e depois as pessoas, é muito engraçado, porque há gente que não lê as notícias todas, ou eu nem... Pronto, o favorável é que lessem tudo, ou pelo menos a descrição do post de uma notícia. Há muita gente que lê aquele título, aquela manchete, e fica-se por ali, e depois forma opiniões, e às vezes não tem o contexto todo das notícias. Aliás, eu até me lembrei que já nem foi desta semana, foi na outra semana passada, e eu nem sequer cheguei a falar disso, mas falo aqui, vocês viram aquele vídeo da CMTV? Das notícias CM, quer dizer, eu no início pensava que aquilo era uma montagem, tipo um meme que fizeram naquelas páginas de memes, mas pelos vistos acho que enviaram aquele vídeo, cortaram o início do vídeo do carrinho, não é? Vocês acho que sabem o que é que eu estou a falar. Foi uma notícia apresentada na CMTV em que tinha um carro que estava inundado e que diziam que era na Póvoa de Varzim, e quer dizer, aquilo no fundo era um recorte, não é? Um cut de um vídeo que era uma criança a pegar um carrinho de brincar, quer dizer. O mais engraçado é que lá está, essas redações recebem essas notícias, esses furos jornalísticos, digamos assim, não é? Que de jornalístico, pronto. De jornalismo, não sei se tem muito, mas pelo menos eu acho que confirmar as fontes era algo extremamente necessário em qualquer relação, quer dizer, não podemos receber vídeos de toda a gente só porque houve uma inundação e uma cheia por causa das chuvas, e quer dizer, nem fazer verificar as fontes, quer dizer, é o primeiro trabalho de um jornalista, é isso, e não regular as fontes, pelo amor de santo. Falei em chuva, agora vou cortar aqui o tema da atualidade desse comentário, porque sinceramente eu acho, já tive um episódio também sobre o futuro do jornalismo, e eu continuo a achar isto. Cada vez mais temos que seguir bons jornais e consumir bom jornalismo e boa comunicação, porque é assim, não dá, quer dizer, imaginem as pessoas que estão a ver aquilo, não acho que seja jornalismo de rigor algum, não é? Tipo, há certas peças, ok, mas de forma geral, é ter atenção tipo, a isso e aos meios de comunicação que seguem, e a agenda setting, não é? A agenda setting é como é que os mídia e aquele órgão de comunicação cobre as notícias e que temas é que cobre. Pronto. Fazendo agora um comentário, quer dizer, eu estou a gravar isto e supostamente amanhã vai vir tipo, não sei se é vermelho, se é laranja, por causa do tempo, e hoje também estava a chover terrivelmente. Quer dizer, agora ficou sol e a Minerva, que é also known as a mítica party da Floop, quer dizer, foi cancelada por causa do aviso amarelo ou laranja, não sei qual foi o aviso
que houve, sinceramente, mas houve um aviso por causa do tempo e cancelaram a festa por causa disso. Minerva, que já agora é a deusa da sabedoria. Estão a ver? Só coisas boas em letras. Tem os nomes das festas. Estava aqui a passar alguns temas em revista, algumas coisas que também fui partilhando sobre a atualidade. Ia ver algumas notícias que eu também tinha partilhado, outros temas da atualidade que eu tinha partilhado, para comentar aqui um bocadinho no podcast. E lembrei-me agora que partilhei o facto de ter havido uma greve das mulheres na Islândia, que até a própria primeira-ministra fez greve. É assim, eu sei que foi um gesto solidário, e que foi uma greve contra disparidade de género, não é? Desigualdade de género. Mas eu também vi muita gente a comentar, quer dizer, a própria pessoa que é a cabeça do órgão legislador, quer dizer, faz greve de uma coisa que faz parte, tipo, a legislação parte daí. Pronto. Mas eu percebi, de forma geral, foi um movimento aqui feminista e a primeira-ministra juntou-se mesmo para dizer, porque lá está. Muita gente também disse isso. Primeira-ministra, quer dizer, é ela que também participa, não é? Nas decisões políticas, nas leis. E também faz greve, quer dizer, também tem papel nisso. Tem, mas foi como eu falei no episódio da semana passada e é muito esta linha que eu também defendo, quer dizer, a discriminação de género, ou a desigualdade de género, não parte só de uma lei, não parte só de uma ministra, não parte só de um governo, não parte só de um parlamento, parte das mentalidades. E lá está. Apesar de se poder legislar sobre as coisas para garantir que algumas vão acontecendo, a mentalidade em relação à desigualdade de género não é uma coisa muito presente. Em atitudes, em comentários, em papéis de género, não é? Que eu também, aliás, falei sobre esse tema na semana passada. Há aqui o papel, dos governantes, mas também há o papel individual e do coletivo. E eu acho que foi engraçada esta iniciativa. Eu não sei se terá efeitos 100% práticos, mas eu acho que muitas vezes os protestos e as greves, se não têm efeitos logo práticos, servem, no mínimo, para se falarem das coisas e para as pessoas comentarem sobre isso e ser notícia, como foi em muito lado, e alertar para um problema. E acho que realmente conseguiram, até porque há muita gente que comentou sobre isso. Não é? Foi partilhado, foi publicitado esse movimento e, portanto, já acho que já é bastante, não é? E foi engraçado, não é? Quer dizer, as mulheres todas juntaram-se, mesmo a primeira-ministra participou. E outra notícia que eu também gostei muito de ver, por acaso foi num post da Corações com Coroa, que é a fundação, ou melhor, que é a ONG da Catarina Furtado. Um dia tenho que falar da Catarina Furtado porque eu também sou muito fã da Catarina, da Diana, são boas referências aqui na comunicação em Portugal, que eu gosto muito de seguir e de acompanhar o trabalho. E a Catarina, vocês já sabem, defende muitos direitos humanos, além do trabalho excelente como comunicadora. Corações com Coroa, não é ONG, não é? Fizeram um post sobre o índice de igualdade de género em 2023 aqui em Portugal. E o facto é que este estudo do Instituto Europeu para a Igualdade de Género apontou que Portugal se encontrava no 9º lugar no indicador do mercado de trabalho a nível de igualdade e que subiu para 11º em termos de participação social e cívica das mulheres. Apesar disso, no mercado de trabalho e tanto na parte social, que pronto, já são bons indicadores, há uma disparidade de género ainda no que diz respeito à situação económica das mulheres. E eu acho que também é uma boa temática para nós refletirmos, porque apesar de estarmos em melhores posições no nível do mercado de trabalho e mesmo na igualdade a nível social, muitas vezes essa desigualdade que existe a nível económico é uma constante e é uma problemática para outras realidades que também afetam o social e o mercado de trabalho, ou melhor, em termos do mercado de trabalho até são consequência, e depois afetam o social e o cívico. Porque, imaginemos, se há desigualdade de género a nível económico, quer dizer que o género feminino é o mais afetado por isso. Não há igualdade de género nesse aspecto. Isso acarreta um nível tremendo de problemas. As mulheres têm menos independência financeira, o que acarreta outros problemas no nível de violência doméstica, a nível de igualdade, depois em termos, por exemplo, de reformas ou em termos de acessibilidade a serviços, a produtos, a bens. Acho que também é uma temática interessante para refletir. Já estamos a ter progressos a nível europeu, pronto, também só alguns países fizeram aqui um estudo com base em bastantes indicadores, mas saiu esse estudo que eu li algumas partes na Corações com Coroa, que também tem um trabalho excelente na área da igualdade de género e da
garantia da acessibilidade, nomeadamente de estudos, com bolsas de estudo, a jovens mulheres, a mulheres, apoios a mulheres, por exemplo, a nível psicológico, a meninas, e portanto eu acho que é louvar estas iniciativas e acho também que precisamos ter atenção que a igualdade de género, eu sei que também já falei nisso num outro episódio, mas foi mais na perspectiva do mercado de trabalho, mas de forma geral, a igualdade de género também é importante para garantir o bem-estar noutros níveis para os dois géneros, e isso passa quase por um bem-estar holístico e não somente, ok, melhoramos o mercado de trabalho, mas ainda não melhoramos a situação económica das mulheres, não melhoramos os salários, não melhoramos isso e naquilo. Pronto, é uma conjuntura aqui e uma análise e uma reflexão que eu trago para vos deixar a pensar também. Agora eu acho engraçado porque eu acho que às vezes quando é mesmo aquela premissa que eu falei no início do episódio, até parece que sobre a atualidade não tinhas muito o que falar, mas tu começas a pesquisar algumas coisas e como já tens algum conhecimento e algumas opiniões sobre isso de trás, quase consegues também aqui, quanto mais falas, quanto mais discutes as ideias, mais elas vêm à cabeça. E acho que também é muito essa atitude de doers. E agora falando de doers, eu vou falar de outra coisa que eu vi, que por acaso foi a Diana que partilhou, que foi uma petição para fazer valer a educação e a literacia financeira nas escolas e do apoio ao empreendedorismo jovem. Eu acho uma temática extremamente interessante e muito, muito relevante mesmo. Incentivar o empreendedorismo nos jovens e termos uma educação financeira, uma literacia financeira necessária partindo da escola. Foi também muito que eu também já defendo e falo. Basta só separar as áreas e olhem, agora vocês são de humanidades, vão estudar História, quem é de Economia estuda mais isto, quem é de Ciências estuda Biologia. E, não é? Acho que há coisas quase de cidadania e de educação para a vida e acho que a educação e a literacia financeira são extremamente importantes. E mais do que isso, eu acho que nós temos mesmo que fomentar aqui a cultura de empreendedorismo nos jovens. E quando eu digo de empreendedorismo, não é necessariamente uma coisa de, ok, vamos criar uma empresa. Não. Ser empreendedor é muito mais do que criar uma empresa, criar um negócio. Ser empreendedor é encontrar soluções para os problemas. E para encontrar soluções para os problemas, sejam nossos, sejam dos outros, usar a criatividade, usar soft skills, usar conhecimento holístico e perceber essa questão e essa visão também humanista e essa visão de, ok, o que é que vamos fazer para isto, o que é que eu tenho conhecimento de trás, o que eu estudei teórico para resolver este problema, quais são as minhas capacidades para resolver este certo problema. Muitas vezes, ok, já há programas sobre isso, o Junior Achievement, que eu até foi quase por aí que eu comecei a criar a Soul Digital e que eu também já falei nisso no outro episódio. Se eu não referi no episódio, eu ia participar no Junior Achievement, eu não cheguei a participar, mas era nesse concurso que eu ia participar. E pronto, mas é que muitas escolas não fazem parte do Junior Achievement, não é? Algumas fazem parte, outras não. E acho que às vezes trazer esses meios para um currículo uniforme para todas as escolas era uma mais-valia, ou pelo menos termos programas. Eu também sei que há um da ANGE sobre isso, ou melhor, foi assinado um protocolo com a ANGE e com o secretário de Estado nesse sentido de promover o empreendedorismo jovem e promover o empreendedorismo nas escolas portuguesas. E acho que essa necessidade de educação não formal, quase, iniciativas uniformes nas escolas, aliado, se calhar, aqui a uma mudança do currículo onde se inclua literacia financeira, educação política, é algo muito importante para os jovens. Quer dizer, não devíamos deixar só isso para o pós-escola, não é? Quase como hobby, quase como... Porque não é assim, porque nem toda a gente lá está. Tem as mesmas realidades de oportunidades e mesmos conhecimentos e os mesmos interesses. E às vezes despertar coisas na escola, não é? Despertam-nos para outras coisas, para outras questões. Porque não despertar para o empreendedorismo e para a educação financeira? Acho que... E portanto em Portugal, não é? Porque Portugal às vezes também tem muita cultura do crédito, não é? Quer dizer, e investe pouco, temos pouca gente a investir, pouca gente a empreender na prática, não é? Criar empresas. Ok, sei, e também já comentei sobre isso, advém muito também da estabilidade e da segurança financeira que existe em Portugal. Mas por que não começar a implementar esta mudança aqui nas novas gerações? Acho que é uma coisa mais que fundamental. E lá está, incentivar quase aquela mentalidade de doers, não é? Doers be dreamers, quer dizer, ser empreendedor não é necessariamente criar uma empresa. Ser empreendedor é ser um doer.
fazer. São certas capacidades e mentalidades inerentes a alguém que empreende, seja a nível externo para um público-alvo mais abrangente, seja a nível interno, por exemplo, para a própria escola, não é? Podemos estar a criar projetos para a própria escola, podemos estar a criar projetos, sejam jornais, sejam organizações, sejam clubes, sejam isto ou aquilo. Isso é empreender, é transpor uma ideia para a prática, ser um doer. E às vezes há ferramentas aos jovens sobre isso e ter um espaço, ok, vamos fazer um trabalho de projeto. E por acaso tive uma oportunidade no meu secundário de ter uma disciplina, uma disciplina de projeto. Eles tinham um tema, o que é que vão fazer com este tema? Têm que criar uma solução para este tema, para depois apresentarem. Não é? No fundo desenvolve uma série de competências nos jovens. Mas lá está, nem todas as escolas oferecem esse currículo. Por que não uniformizar este currículo aqui nas escolas? É a minha questão e a minha reflexão. Estão a ver? Acho que ainda tenho, assim, dei uma inspiração enquanto falo. É por isso que eu também dei esse nome de fala-fala, porque é mesmo uma conversa. E muitas vezes o que falta às pessoas é conversar, falar, discutir temas, debater ideias, não ficar só naquela redoma de não aceitar novas ideias, é abrir para novas ideias e para estes temas. E é isso que eu vou trazer e agora vou falar sobre vegetarianismo, que eu também prometi que ia trazer e vou trazer. Ora bem, sobre vegetarianismo, eu sou vegetariana, eu acho que 3 anos, mais 3 anos, sim, mais 3 anos, eu comecei a ser vegetariana. Acho que foi nas férias de verão, tipo 11º. E sabem que eu situo-me muito, eu não sei se outras pessoas fazem isso, mas eu situo-me muito a nível anual e temporal pelo ano em que eu andava. Secundário, primeiro ano da faculdade, segundo, blá blá blá, pronto. E a verdade é que eu sou vegetariana e comecei por ser ovo-lacto-vegetariana. Hoje em dia eu diria que sou uma flexitariana, mas não uma flexitariana como muita gente é. Porque há vários tipos de vegetarianismo e de pessoas vegetarianas. Há aquelas pessoas que são as flexitarianas, que no fundo passa por, ok, continuam a comer carne e peixe, mas de vez em quando são vegetarianos. Pronto. É assim, pronto. Fazem refeições vegetarianas de vez em quando, a maior parte das vezes, mas não deixam de comer carne nem peixe se for esse o caso. Não é? Vão ao jantar, ok, comem isso. Mas se calhar depois em casa comem refeições mais leves e vegetarianas. Depois há os ovo-lacto, vegetarianos, que é as pessoas que comem ovos e bebem leite e derivados do leite, queijo, blá blá blá. E são vegetarianos, ou seja, não comem peixe nem carne. Também há aquelas pessoas que comem só peixe, não comem carne. E depois há os vegetarianos, que é as pessoas que não comem nem derivados, nem peixe nem carne. E há os vegan. E os vegan são pessoas que não consomem nem compram nada tem a influência de algum animal. Vai desde, não usam peles, mesmo a medicamentos, a cosmética não testada em animais. Pronto, eu acho que muita gente às vezes que não está no meio do vegetarianismo desconhece que há esta abrangência de opções em termos de ser vegetariano e lá está, ser vegetariano e vegan são coisas diferentes. E, por exemplo, sei lá, às vezes há aquelas pastelarias vegan. E porquê é que uma pastelaria diz que é vegan e a outra diz que é algo vegetariano? Porque para ter o símbolo de vegan e para ser concretamente vegan, tem que não usar nenhum produto com origem animal, não é? Por exemplo, uma pastelaria normal supostamente não deveria dizer que aquilo é vegan, deveria dizer que era vegetariano, porque o resto dos doces e dos bolos não é? Tem ovos, tem leite, pronto. Neste aspecto eu acho que os vegan é um mais para o extremismo, porque, ok, faz-me impressão usar peles? Faz. Mas, por exemplo, a nível dos medicamentos, temos que medir aqui os prós e os contras, não é? Às vezes, coisas muito radicais não acho que seja bem a minha praia, a minha onda, não é o que eu defendo. Agora, defendo sim a refeição vegetariana, o facto de ser vegetariano. Aliás, foi por uma questão ética. Eu comecei a ser vegetariana. Na verdade, foi engraçado porque eu tive a minha cadela, a Chiquita. Vocês não sabiam. Eu tenho uma cadela que se chama Chiquita. O nome não fui eu que dei, ok, foi no canil, que também é adotada, lá está. São coisas que são muito são valores éticos que eu tenho, pronto. O maltrato animal, a questão faz-me muita impressão. Não são só os direitos humanos que me fazem. A violação dos direitos humanos que me faz impressão também faz-me espécie. Estes maltratos a animais.
essas questões com os animais abandonados, mexe muito comigo. E então eu estava à procura de um cãozinho e encontrei vários canis. Eu não queria comprar e não defendo isso. Acho que não é uma atitude, pronto, boa. Não faria, nem recomendo que façam. Eu acho que deviam adotar. E então eu adotei a minha cadelinha, que agora está assim crescida. Aquilo era uma bolinha de pelo. E é rafeirinha, então aquilo cresceu imenso. Quase cão da serra, mas pronto. Não, também não é tanto, mas pronto. E então, eu na altura já andava assim a ver sobre o assunto, porque lá está, também vai muito na ótica, objetivos de desenvolvimento sustentável, direitos humanos, questões éticas. E eu na altura tive a Chiquita, adotei a Chiquita, e depois comecei a ter um contacto mais presente assim com um animal. E eu assim, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? E vou para a mesa e estou a comer um animal. E agora entra aqui a minha recomendação, que é um livro que é Porque Gostamos de Cães, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, que é a Psicologia e a Sociologia das Nossas Escolhas Alimentares, que eu li, que é da Melanie Joy, e que ela fala exatamente nisso. E agora que olho para trás foi exatamente essa questão psicológica que me fez, ok, vou deixar de comer carne e peixe, vou ser vegetariana. Muita gente, se vocês, ok, só uma vez almoçaram, jantaram comigo, pronto. Normalmente eu não faço isso, tipo, no dia a dia. Mas de vez em quando eu vir-me assim, já viste o que é que estás a comer? E muita gente diz assim, nem me fales nisso. Não me fales nisso. Que é principalmente o primeiro passo da psicologia para continuar a comer carne e peixe. Que é desassociar o que estão a comer. E portanto, para começar na jornada de vegetarianismo, isso já tem estas questões éticas, porque não basta dizer, eu gosto muito de animais e não gosto de maltrato animal. Depois estar a apoiar, não é, esta indústria da pecuária que tanto maltrata os animais. Cabe aqui esta questão que é, vocês honestamente têm consciência do que estão a comer, do que é que estão a alimentar, os benefícios ou não? Porque também há muitos estudos que mostram que se a carne viesse como no tabaco, com aquelas indicações, vai ficar sem pulmão assim, ou vai ficar assim, ou vai ter o cancro tal, ou assim. A carne vermelha foi considerada pelas Nações Unidas e pela Organização Mundial de Saúde como um dos principais cancerígenos, causa cancro, não é? Quer dizer, vocês têm consciência disso? Para a vossa saúde, para a questão ética? A mim começou pela questão ética e pela questão de, ok, vou parar de desassociar que o está aqui no meu prato. E assim, eu neste aspecto, eu não sou radical, não estou a dizer que só a gente precisa ser vegetariana, porque lá está, eu respeito as opiniões e a democracia, mas eu acho que às vezes temos que alinhar os nossos valores e foi isso que eu comecei por fazer. Mas a verdade é que o ser vegetariano traz muitas vantagens também para o planeta e para a situação de sustentabilidade. Pelo menos estamos aqui a ter uma atitude mais concreta às vezes. Não podemos fazer tudo, mas no vegetarianismo eu acho que a transição é mais fácil do que parece. Há mais produtos e hoje em dia há muitos produtos. Quando eu comecei não havia tanto, porque lá está, eu acho que vai ser uma tendência cada vez mais crescente, então ainda por cima, qualquer dia ou vamos comer insetos ou vamos ser vegetarianos e vamos produzir com aquelas impressoras 3D fantásticas certos alimentos que não vão ter essa indústria toda por trás. Às vezes as pessoas chocam-se um bocado mais, não é? Com certos vídeos ou certos comentários, mas há documentários muito bons na Netflix, depois deixo nas recomendações, sobre a temática. Às vezes são um bocadinho mais gráficos, mas se não querem partir daí, comecem por exemplo por este livro que eu recomendo, é Porque Gostamos de Cães, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, porque mais do que doutrinal de vegetarianismo, o que é que podes fazer, que receitas, blá blá blá, não, explica quais são os fatores sociais e psicológicos que nos fazem continuar a escolher uma alimentação que, pronto, é erro comum e foi-nos quase imposta desde crianças, não é? Porque é a norma, mas porquê é que continuamos a fazer isso? Nós temos livre-arbítrio, correto? Nós conseguimos escolher o que estamos a consumir. E aqui na parte da alimentação não deixa de ser essa questão. Não deixa de ser isso que acontece. Sou vegetariana há algum tempo e quando eu comecei foi mesmo, já andava ali, vocês sabem, tenho aquelas ideias na cabeça a fervilhar e ficam ali e eu está aqui a mexer comigo, tipo, esta questão ética e tipo, a Chiquita e não sei o quê. Até que eu fui ler um livro, que era o Monge e o seu Ferrari, e que ele falava que para ter uma vida mais saudável e produtiva, trocar o consumo de carnes e de peixe por uma alimentação muito mais tipo vegetariana, de legumes, leguminosas, fruta, não é? Coisas que tragam muitos nutrientes ao corpo e sejam ricas em nutrientes. E eu assim, era este o sinal que eu precisava, eu vou deixar de comer carne e peixe. E foi assim, de um dia para o outro foi. Porque assim, é como tudo, eu sou um bocado assim, às vezes demora, mas quando é para ser, é para ser.
E quando é para ser é radical, no sentido em que, mãe, vou deixar de comer carne e peixe e vou ver aqui receitas e já andei a procurar antes e foi assim. Meti isso na cabeça e eu sou uma pessoa que quando mete uma ideia na cabeça mais vale arrancar a cabeça do que tirar a ideia da cabeça, porque provavelmente não vai sair muito, a ideia não vai sair muito, ok? Só se acontecesse uma coisa ou eu... Vocês perceberam a ideia? Já andava com essa ideia há muito tempo e eu assim, ok, era este o insight e a mensagem que eu precisava aqui do livro, porque eu sou uma pessoa que reflete sobre o que lê e eu assim, se me está a aparecer isto é porque há uma razão, está aqui as duas ideias na cabeça, ando a pesquisar como é que se faz certas receitas, hambúrgueres disto, hambúrgueres daquilo e saladas daqui, como é que se cozinha tofu e seitã e blá blá blá. Como é que se faz depois a nível nutritivo, com as vitaminas, B12, não é? Que é muito importante tomar, é o meu principal suplemento para os vegetarianos e que eu tomo é a B12, acho extremamente importante. E apostar depois nas proteínas cai muito lado e acho que quem está interessado nessa temática é começar a seguir páginas que falem sobre isso, em concreto, começar a ler livros, ver documentários. Eu acho que é assim, a fase é vês o documentário para te chocar sobre aquilo, se ainda não foste consciencializado para aquilo, depois lês o livro para perceberes a psicologia por trás e porque é que estou a fazer isto, porque é que continuo com este padrão alimentar e depois começas a pesquisar sobre o tema e integras isso na tua vida. Eu acho que é uma boa opção para quem está a querer começar a ser vegetariano. E digo-vos, comida vegetariana é muito bom, é engraçado porque o vosso palato eu acho que vai mudar, pelo menos quando eu comecei a ser vegetariana. Mudou, às vezes tenho que se habituar a certos sabores, mas hoje em dia há muitos produtos, mesmo muitos. Por exemplo, há comida que imita o frango, hambúrgueres, até salsichas vegetarianas há. Tofu, seitã, não gosto. Eu não conheço nenhum vegetariano que goste de seitã. Não sei, eu acho que, assim, seitã para cozinhar em casa, não gosto. Seitã, tipo em restaurantes, come-se. Há muitos restaurantes também com pratos vegetarianos. E eu acho que até não é boa ideia começarem tipo, por irem a um restaurante vegetariano. Até o McDonald's tem hambúrguer vegetariano, que é muito bom, muita gente come, mesmo não sendo vegetariana. Começarem com esses tipo bowls e pratos vegetarianos e começarem a ver se gostam disso. E a começar a ver algumas receitas e produtos cá. Porque agora está, iogurtes de soja não leva nada lácteo, não leva nada de ovos, nada. Portanto, eu estava a dizer que hoje em dia considero um bocado flexitariana, mas é no sentido em que eu oscilo entre ser vegetariana e ser ovo-lacto. Porque eu no dia-a-dia não consumo lactose em derivados, por questões de saúde. A verdade é que às vezes só ver assim uma sobremesa assim da avó, ou um bolinho da avó, assim uma sobremesa, pronto, eu ainda como, mesmo que leve ovos e leite, mas muito menos. No meu dia-a-dia é 100% vegetariano praticamente. Raro o dia em que como alguma coisa que leve, lá está, só se for assim, comprado fora, ou sobremesa e coisinhas assim da avó, ou em restaurantes. Mas sim, ovos, tipo, cozer ovos e comer ovos, não. Não. Lá está, não comecei por aí, comecei por ser ovo-lacto, mas gradualmente fui implementando essa estratégia e não tenho problema nenhum dizer isto aqui. E é assim, hoje em dia vejo-me a ser vegetariana, eu acho que é uma questão ética e de lifestyle que eu sinto bem, e lá está, tudo começa por ser um hábito. Levam 21 dias para formar um novo hábito, portanto, se começarem a ser vegetarianos, comecem, leva 21 dias. Passado 10 meses já estão assim ótimos e já comem tudo vegetariano sem chorar por um bom bife, mas é mesmo essa questão. Este livro, Porque Gostamos de Cães, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, é muito bom porque dá para refletir sobre porquê é que eu faço isto. É porque eu gosto? É porque se alinha aos meus valores? É porque me sabe bem? Ou é porque é um hábito que me impuseram desde criança, uma rotina, uma facilidade mesmo das cozinhadas, não é? Tipo, os nossos pais e de casa. Essa é a minha questão. Ou eu tenho certos valores e há certas coisas que me incomodam e eu estou a ser conformista e não estou a mudar isso. Sendo que há muitos recursos para eu aprender sobre isso. E é isto que eu trago sobre o vegetarianismo. Se tiverem mais dúvidas sobre o tema, podem falar comigo, mandar-me mensagem, ou eu posso falar um bocadinho depois melhor, sei lá, no Instagram ou assim, mais para a frente. Eu também no meu Instagram dou algumas sugestões tipo de restaurantes vegetarianos, ou de pratos. Não precisa ser restaurantes vegetarianos, mas pratos vegetarianos em restaurantes também, que não são vegetarianos só. Portanto, passem por lá. E se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar, que eu tento ajudar. Mas, sinceramente, eu acho que é a tendência a ser vegetariano. E aliás, é muito engraçado porque eu li que uma conferência das Nações Unidas vai ter 2/3 da comida vai ser vegetariana. Portanto, porquê defender os objetivos de desenvolvimento sustentável e não ser vegetariano? Porquê defender os direitos dos animais e não ser vegetariano? É a minha questão para vocês hoje.
E vamos passar às recomendações da semana. Eu, por acaso, gostei imenso de gravar este podcast, não sei. Eu acho que também é tal de férias, não é? Fica-se mais leve, assim, mais... com menos preocupações. Acho que isso também importa, lá está, para quem produz conteúdo, estar assim mais relaxado. Então, frase da semana. Eu gosto muito de um poeta, que é o Rumi, que, fun fact, é um dos poetas favoritos da Beyoncé e do Jay-Z, e que inspirou o nome de um dos gêmeos, neste caso a menina, que se chama Rumi, apesar do poeta ser um homem. Mas, assim, o outro gêmeo chama-se Sir, portanto. E a Blue, não é Blue Ivy, é Blue, portanto. Eu não vou comentar isso. Mas sim, a frase é: num mês uma gota no oceano, és o oceano inteiro numa gota. Eu gosto muito desta frase assim filosófica. E acho que nesta questão de ser vegetariano é mesmo isso. Nós não somos uma gota no oceano, nós somos muito mais do que isso. E acho que o poder pessoal e do coletivo e de fazer o que está certo, primeiro de tudo deve partir de uma questão pessoal, para depois mais gente se juntar a certos movimentos, mais gente se juntar à mudança. Mas eu acho que, acima de tudo, a mudança começa se nós nos mudarmos a nós, em certas questões que nós vemos que queremos mudar, e conseguirmos alertar outros, nem que seja o nosso círculo mais próximo, para certas questões, e as pessoas pelo menos ficarem a refletir sobre aquilo, eu acho que nós já conseguimos implementar e sermos change makers e implementarmos aqui a mudança. Em termos de livro, eu vou deixar o livro que eu falei mais aqui neste episódio de vegetarianismo, que é Porque Gostamos de Cães, Comemos Porcos e Vestimos Vacas, que é da Melanie Joy. Está disponível na UC, na FNAC e nessas plataformas todas. E eu gostei. É uma perspectiva, lá está, da psicologia e da sociologia nas nossas escolhas alimentares e reflete sobre isso. Porque é que nós continuamos a comer carne, principalmente, foca-se mais nessa questão, mas gostamos de cães, não é? Adoramos cães, há pessoas que tratam os cães como família. Choramos as mortes dos nossos animais, mas depois vamos à mesa e estamos ali a comer uma boa carne. Porquê, não é? O que é que estamos a fazer com aquilo? O que é que está ali no prato? É muito interessante perceber, do ponto de vista da psicologia e da sociologia, essas questões. E é um livro muito interessante e lá está, não acho que seja extremista, acho que é mesmo uma questão de entendermos. A nível de comentários, vou deixar Co-Piracy, que é um documentário que está na Netflix sobre a indústria pecuária. É um pouquinho... tem algumas cenas assim mais gráficas, mas eu acho que dá para alertar muito bem. E temos também outros comentários, como o The Game Changers, que fala muito sobre esta questão de mostrar a vida e o lifestyle de alguém vegetariano. Neste caso são atletas, estão a ver, até os atletas são vegetarianos, atletas de alta competição, portanto acho super interessante perceber como é que podemos adotar também aqui as proteínas e essa questão. E depois também temos What the Health, que fala como é que foi muito do que eu também falei acerca do cancerígenas, serem produtos cancerígenos e que causam doenças, problemas cardíacos, não é? Essas questões alimentares, e estão todos disponíveis na Netflix. A parte é tudo, espero que tenham gostado deste episódio. Qualquer questão que tenham sobre o vegetarianismo, falem comigo e vemo-nos para a semana, se calhar com novidades aqui no Fala Fala. Beijinhos e boas